Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E também iremos assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho Robô News todos os dias. Hoje, dia 24 de julho do ano de 2026. Todo o procedimento estabelecido pelo conglomerado financeiro global em todo o planeta foi em empreendimento do Kissinger e do Nixon. Este procedimento global estabeleceu o saque, o default do Tesouro dos Estados Unidos da América. A participação do Partido Comunista Americano e a partição do Partido Democrata Americano. Estas personalidades se uniram à Assembleia do Povo e esta Assembleia do Povo levantou personagens lobotomizados, ou seja, totalmente inserido no seu psique, teorias de terroristas agindo globalmente. Então, o inimigo público número 1 é a Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, e também o Comitê Chinês, Máfia do Fentanil, Rota da Seda. O seu líder, Xi Jinping, já identificado pelo aporte de várias informações em décadas, de fatos, atos e circunstâncias que estabelecem que a China colocou vários agentes, patrocinou vários agentes lobotomizados, terroristas, utilizando todo e qualquer um que não esteja de acordo ou não aceite as específicas leis de tratados de convívio para com a humanidade. Então, foram detectados todos estes personagens. Hoje estamos numa guerra atômica nuclear, onde eles querem se estabelecer perante a força. Mas a força que eles quiseram se estabelecer não existe mais. O capital financeiro global. A segunda força não existe porque não existe a primeira. Então,
não há tecnologia suficiente a reivindicar os procedimentos de domínio das energias do planeta. Então, o objetivo foi destruir a população árabe muçulmana no mundo. E o seu objetivo global foi estabelecer um soberano conglomerado financeiro por capacidade de indivíduos, ou seja, maior população, maior domínio, também obsoleto. Então, os países mais populosos do planeta, Índia e a China, não têm capacidade para sobreviver. E este procedimento estabeleceu quem está engajado neste comportamento. 28 países da Europa. A sua força de defesa, a OTAN, onde todos eles se venderam ao suborno, à propina e à matança global. Tudo isto elaborado por estas pessoas, já identificadas. Então, não temos tempo a perder, porque todo o continente em que se encontra a América do Sul está em declaração de guerra global atômica nuclear, onde o Brasil ele é estrutura e base de bases secretas chinesas com ogivas nucleares apontadas para os Estados Unidos da América. Também estrutura de química de grau 4, envenenamento em massa da população, localizada no Brasil. Tecnologia satelital de monitoramento através de antenas processadas, também no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, quem está ocupando a carcaça desse espião chinês, é o Moacir. Ele, o primeiro e segundo escalão do governo narcotraficante Brasil. Tudo já com vastas provas, estruturas, tudo documentado todos os dias, cotidianamente, contumazmente. Toneladas e toneladas de cocaína, de substâncias, de drogas, são apreendidas cotidianamente. Então, o Brasil ele se transformou num fornecedor de drogas e agora estrutura militar de procurado-general venezuelano que se encontra exilado no Brasil através do procedimento paramilitar, querendo agendar mercenários, agendar terroristas, cartéis do narcotráfico que já foram identificados como terroristas e que todos eles estão engajados no território da América Central, da América do Sul. Então nós temos a Guatemala, que agora decretou um golpe, estabelecendo uma ditadura estilo chinês, e se posiciona para que outros países, os 17 países do narcotráfico, se coloquem à disposição desta forma que está fadada ao fracasso. Porque não é estrutura logística, não são nomes, não são caputis de querer impressionar. Não. Hoje nós temos tecnologia de devastação em massa. E vamos proceder. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano,
arbitragem internacional, juiz corregedor arbitral internacional na investigação de 206 países, sendo 196 estabelecidos no reduto da OCRIM ONU, onde todos eles se venderam propina e estabeleceram um feudo de administração ao delipêndio da população global, onde todos eles viraram escravos, a população do planeta, não permitindo a evolução da raça humana através de tecnologias e de benefícios à estrutura de sobrevida do ser humano. Então, esta guerra atômica nuclear, ela já está em curso. Nós estamos já processando o fim do Irã, o fim dos seus aliados, e principalmente os que se mantêm no anonimato, que já não existe mais, que são 28 países da Europa, e que todos eles se venderam por dinheiro, onde todos eles estabeleceram tecnologias e motim, sabotagem a toda a estrutura ao bem comum da humanidade. Por quê? Porque quem quer praticar o mal, ele trabalha nas sombras, através de atitudes covardes, de atentados terroristas, matança de gente inocente. Já as leis e o procedimento de monitoramento a identificar todos estes indivíduos que não usam farda, não usam bandeiras, não usam fardas, eles são terroristas, eles são pessoas lobotomizadas, que trabalham através de estímulos do psique que proporciona a destruição e a matança global. Então, estes indivíduos, eles não têm ressocialização. Eles estão já destinados ao abate, ao extermínio. E não tem idade. Não há idade. Porque todos eles foram produto de um funcionamento de destruição em massa. Então nós estamos em terceira guerra atômica nuclear. O objetivo e o alvo hoje é um cidadão que não é cidadão porque ele não tem direitos, ele perdeu todos os direitos e isto se estabeleceu desde que ele foi parido. Luiz Inácio Lula da Silva e o seu séquito, 30 partidos políticos, onde todos os seus parlamentares, onde o Senado Federal, a Câmara de Deputados, está submetido a este imbróglio de querer dominar o planeta e alegar que é um sistema vigente. Não, não é um sistema vigente, porque ele não progride. Ele tem regressão e ele vai ser exterminado. E todo aquele que recebeu aporte financeiro destes elementos é considerado inimigo. Então nós já estamos combatendo os indivíduos identificados. E, por enquanto, foi numa advertência. Mas eles não se dão por aludidos e eles preferem o combate armado. Então nós vamos proceder hoje. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Arbitragem internacional. Justiça paga. Árbitro. Estamos já com todas as forças de 70 nações, cada dia aumenta mais, com o Comando Sur para o combate global destes indivíduos. Então a captura e abate de Xi Jinping já é estabelecido. Ele deve abdicar e tirar da tortura o povo chinês. A população da China, ela tem que ser liberta, porque o Comitê Chinês
o apogeu das máfias chinesas na Assembleia Geral do Povo é um conglomerado de facínoras, assassinos, que praticam matança em todo o território da China, como também da Norte-Coreia e como também da Rússia. E todos eles foram identificados. Então não vai ficar pedra sobre pedra em que estes ditadores permaneçam ou tenham uma poltrona ou uma representatividade no maior reduto de crimes de funcionários públicos estabelecidos na ONU, Organização de Cleptocracia, Sociedade de Ladrões, Matanças, Extermínio da População, que é praticado na Malásia, que é praticado em Hong Kong, que é praticado na China, na Norte-Coreia, na Rússia e em vários países, 28 países do euro. Então estamos estabelecendo a guerra atômica nuclear já no seu desfecho. Então não temos mais o que conversar porque não há tratado, porque o terrorista ele não se rende. Ele estabelece um tempo e ele projeta novos atentados. Então, com esses inimigos que já declararam o extermínio à raça humana, nós temos que exterminar. Não há forma, não há outra forma. Nós temos que proceder dessa maneira. É uma posição de sobrevivência, ao qual os terroristas estão identificados. E é um comportamento. Um comportamento onde eles vão sobreviver à custa da sua morte, humano ser que ocupa o planeta Terra. Eles têm que produzir matança à humanidade para eles poderem sobreviver e dominar e estabelecer o domínio. A própria tecnologia que eles criaram de IA na China se voltou contra eles. E como eles não podem proceder à destruição de todo o acervo de inteligência artificial, eles pegaram todos os componentes de dados e levaram para o fundo do oceano, onde lá estão acautelados e totalmente processados a que eles não sejam revistos ou que haja possibilidade deles serem ativados, porque isso vai ocasionar a destruição da China. Eles foram os criadores do seu próprio algoz, a inteligência artificial, a internet. Então tudo isto já está identificado. E nós temos que sobreviver a estes meliantes terroristas, que não há forma de você estabelecer a misericórdia. Porque a mísera concordância estabelece que esses elementos, eles são terroristas. Não tem mais o discernimento do crime. Eles têm o hipotálamo totalmente destruído. Eles não têm noção, não sentem dores, não sentem remorso. Eles estão estabelecidos para a destruição da população do planeta. E isto foi descoberto. Então o alvo hoje é esse filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro e segundo escalão do seu governo. O presidente do Senado, Alcolumbre, o presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, o pleno do Supremo Tribunal Federal, Fachin, maoísta, filho de uma puta, terrorista,
e Gilmar Mendes, outro filho de uma puta terrorista, que ele está envolvido em todas essas projeções, conjuntamente com Alexandre de Moraes, com Carmen Lúcia, com Toffoli, com Dino, com Zanin, com todos que trabalharam através de querer obter benefícios que não tem como gastar, porque todo o capital deles foi confiscado. La mesa entre Estados Unidos e Irán cayó dramáticamente en julio de 2026, y por primera vez en su historia, la Guardia Revolucionaria iraní enfrenta la aniquilación, porque Estados Unidos lanzó su campaña de bombardeos aéreos más grande desde el 28 de febrero. Las 3 arterias que sostienen el sur de Irán fueron atacadas durante la noche del 17 y 18 de julio. La infraestructura crítica incluye puertos, ferrocarriles y puentes. Estas arterias fueron cortadas una por una durante el transcurso de una noche. En el núcleo de esta ola había un solo nombre: Bandar Abbas. Este no es un puerto cualquiera. Sirve como la principal sede de la Marina iraní, la mayor puerta económica del país y la ubicación estratégica del Estrecho de Hormuz, donde se concentra todo el peso de Irán en el sur. Y Estados Unidos paralizó este punto en una noche. Primero, las bocas de los 2 túneles de la autopista que conectan la entrada y salida de la ciudad fueron gravemente dañadas. Luego los puentes. 5 o 6 puentes de carretera y ferrocarril fueron atacados en una noche, y algunos fueron completamente destruidos. El cruce principal sobre el río Shur se rompió justo en el medio. Los conductores comenzaron a usar lechos de ríos secos en lugar de asfalto. El colapso en tiempo real de la infraestructura se ve exactamente así. Hoy discutiremos cómo unas pocas misiones aéreas llevaron al ejército más temido de la región al borde de la extinción, cómo se cortó el único vínculo de Irán con China y si Irán puede salir de este aprieto con vida. Antes de continuar, una pequeña solicitud. El algoritmo suprime análisis independientes como este. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso un solo comentario contribuye directamente al alcance del vídeo. Vayamos ahora al grano. ¿Por qué Estados Unidos está atacando todo lo que transporta armas iraníes en lugar de solo las armas mismas? Ninguno de los puentes fue seleccionado al azar, que es precisamente el punto. El objetivo actual no son las armas de Irán, es todo lo que transporta, alimenta y controla esas armas. Incluso el misil más moderno del ejército es inútil si no puede ser trasladado al frente, acceder a su combustible o tiene su radar cegado. Atacar un puente es menos espectacular que atacar un misil, pero causa un golpe mucho más devastador, ya que un puente derribado paraliza toda una línea del frente hasta que se construya uno nuevo. Nada captura mejor este cambio de estrategia que los túneles subterráneos de los que hablamos al principio. Porque estas no son las típicas secciones de carretera. Durante las primeras etapas de la guerra, Estados Unidos intentó atacar las instalaciones nucleares y de enriquecimiento de uranio de Irán, que estaban enterradas a metros bajo sus montañas. Pero eliminar esos objetivos profundos era difícil e incierto. Durante décadas, Irán ha excavado una de las redes subterráneas más extensas del mundo, protegiendo sus misiles, barcos rápidos, drones y puestos de mando dentro de su laberinto fortificado. Por eso, atacar las bocas de los túneles es un golpe doble. Corta el flujo hacia el sur y expone las municiones, los barcos y las líneas de mando que estaban ocultas en su interior. Bandar Abbas también sirve como base para los barcos rápidos y drones marinos que imponen el bloqueo comercial de Hormuz. Por lo tanto, atacarlo significa entrar en contacto con la mano que está imponiendo el bloqueo. La misma lógica se aplica a los puentes costeros. El único canal que entregaba municiones y lanzadores de misiles de la Guardia Revolucionaria hacia el sur eran las conexiones por carretera y ferrocarril que unían Bandar Abbas con Shiraz y luego con Teherán, que CENTCOM se refiere a Irán como infraestructura logística militar. Estados Unidos destruyó esta ruta capa por capa. Golpeó la intersección ferroviaria, el aeropuerto de Irán Shah en el este del país y las torres de comunicación. La ciudad portuaria, con su corte de energía, cayó en la oscuridad. Ahora necesitamos nombrar correctamente esta imagen. Esto no es represalia, sino más bien una demolición del sistema.
Estados Unidos está eliminando gradualmente todo lo que sostiene al IRG. Tiene una mano en el mar, barcos, lanchas de ataque, un ojo en el cielo, radares, defensa aérea, armamento, depósitos de drones y misiles y, lo más importante, sangre, combustible, electricidad, logística y, como veremos en breve, una línea de suministro que conecta con China. Porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es más que un simple ejército. Es un estado dentro de un estado que controla los puertos de Irán, las redes de contrabando, una parte considerable de sus exportaciones de petróleo y toda la potencia militar del régimen. Eliminar la munición de un ejército lo debilita. Eliminar su munición, tesorería y red interna de influencia a la vez lo reduce a un esqueleto. Y el verdadero objetivo de Trump no es ganar una sola guerra. Es destruir este tejido conectivo y uno por uno romper cada vínculo que une a la organización. Y el vaso más lejano y crucial de ese tejido conectivo no estaba en la costa, sino en el extremo opuesto del país, en el norte, cerca de la frontera con Turkmenistán. Estados Unidos dañó el puente ferroviario Akyu-Tekir-Kan en la provincia de Golestán con misiles de crucero. A primera vista puede parecer un objetivo promedio, no lo es. Porque este puente está ubicado precisamente en la ruta ferroviaria que conecta China con Irán. Es un eslabón crítico en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que va desde Xi'an a través de Kazajistán y Turkmenistán hasta Teherán. La historia de este corredor explica por sí sola la lógica estratégica de la guerra. China construyó intencionadamente este ferrocarril hasta Teherán para poder obtener petróleo iraní sin tener que atravesar vías navegables controladas por Estados Unidos, el estrecho de Hormuz y el estrecho de Malaca. El objetivo era establecer un camino terrestre que las sanciones y los bloqueos navales no pudieran asegurar. Incluso después de que se cerrara el estrecho, Irán dependía de esta línea para seguir respirando. Según los expertos, el ataque de Estados Unidos va más allá de lo típico para un objetivo militar. Es un golpe directo a la capacidad de Irán para evitar sanciones y mantener lazos económicos con sus dos principales socios. Regreso a la costa. Siguiendo estos golpes en los dos extremos, Bandar Abbas en el sur y el puente de China en el norte, la ola se estrelló contra la boca del estrecho y contra las islas Qeshm, Kish, Bushehr, Sirik y Yazd. Las ciudades costeras e islas fueron golpeadas una tras otra. Los Estados Unidos también atacaron la isla grande de Tumb, ubicada en el centro del estrecho. Para determinar cuál era el objetivo, primero debes entender cómo opera la fuerza naval del GRI. Los grandes acorazados, fácilmente detectables, ya habían sido destruidos en los primeros días de la guerra. La única amenaza que quedaba eran los pequeños y rápidos barcos de ataque que mencionamos anteriormente. Debido a que pueden ser desmantelados y reensamblados, ir y venir, y esconderse, destruirlos uno por uno es mucho más difícil que hundir grandes barcos. No obstante, Estados Unidos ha atacado decenas de ellos en los últimos días. La escala muestra cuán amplio es el desmantelamiento. Estados Unidos anunció que había atacado casi 90 objetivos militares a lo largo de la costa de Irán en una sola ola, incluidos sistemas de defensa aérea de corto alcance, depósitos de misiles y más de 60 barcos de ataque de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC. Cuando una central eléctrica en Kish fue atacada, la isla cayó en completa oscuridad. Y en Chabahar se destruyó la torre de vigilancia desde la cual el régimen rastreaba los barcos comerciales y coordinaba ataques, limitando la capacidad de Irán para atacar embarcaciones civiles. Pequeños objetivos vistos uno a la vez. Tomados colectivamente, la socavación metódica de la capacidad de Irán para cerrar el Hormuz. Y los ataques ya no se limitan a la costa. La campaña se trasladó al interior, a Abaaz en el suroeste y al aeropuerto en Sistan Balochistán en el sureste. El mensaje es claro: ninguna parte de Irán está fuera de alcance. Entonces, ¿qué está haciendo Irán? Ataca no donde ha perdido, sino donde podría causar daño. La doctrina es clara. Según los comandantes de la Guardia Revolucionaria, la tierra es tierra. Irán, de sur a norte, es un agujero indivisible, y cualquier país con una base estadounidense es un objetivo legítimo. Por eso la represalia se trasladó a la costa lejana del estrecho, el Golfo. Irán lanzó ataques con misiles y drones contra bases e instalaciones estadounidenses en Kuwait, Bahrein, Qatar y Jordania.
Según los informes, los objetivos incluían una base portuaria en Bahrein y la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait. La ironía es que incluso Qatar, el mediador, sufrió algunos de estos ataques. El poder de fuego de Irán en el Golfo no debe subestimarse. Desde que comenzó la guerra, se han lanzado cientos de misiles balísticos y más de 1000 drones solo contra Kuwait. Aunque la mayoría fueron derribados, varios alcanzaron sus objetivos. El cálculo de Irán es simple. Cuanto más traslada sus pérdidas internas a los aliados de Estados Unidos y a las bases que albergan, más costosa se vuelve la guerra para Washington. El golpe más simbólico cayó sobre Kuwait. Irán destruyó una planta de desalinización y energía que proporciona prácticamente toda el agua potable del país. Esto supone una mayor amenaza para un país desértico que cualquier objetivo militar. Irán trazó una línea clara. Si continúan tocando nuestra infraestructura, atacaremos la infraestructura de los estados árabes del Golfo de manera más destructiva que cualquier cosa vista anteriormente. La guerra se extendió más allá de las fronteras. En Sulaymaniyya, en el norte de Irak, las fuerzas pro-Irán supuestamente atacaron un depósito de armas de la oposición kurda, causando grandes explosiones. La embajada de los Estados Unidos en Bagdad emitió una alerta a sus nacionales. En resumen, Irán está intentando hacer que toda la región soporte la mayor parte de la presión en su propio suelo. Entonces, ¿por qué se derrumbó la mesa? Porque hasta hace unas semanas todo se movía en la dirección opuesta. Después de que se alcanzara un acuerdo en junio, la situación volvió a la normalidad. El tráfico de barcos en el Hormuz se había reanudado, los petroleros habían comenzado a cruzar y los mercados petroleros, que habían estado tensos durante meses, se habían estabilizado. El mundo asumió que lo peor ya había pasado. Pero había una indicación de lo frágil que era el alto el fuego. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, insinuó que la tregua se estaba utilizando para reponer las reservas de petróleo del mundo que se habían agotado. En otras palabras, lo que una parte veía como paz a largo plazo, para la otra era un respiro. Entonces, en una sola noche, todo cambió. Irán abrió fuego contra barcos comerciales en Hormuz, una clara violación de la condición más básica del alto el fuego, el paso seguro por el estrecho. Además, el ataque ocurrió solo unas horas antes de que Trump tuviera programado viajar a Ankara para una cumbre de la OTAN. Trump respondió en una sola declaración. En lo que a mí respecta, se acabó. Lo que siguió fue una serie de escaladas. Mientras Estados Unidos apuntaba a decenas de objetivos el martes por la noche y volvía a imponer sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán, Irán declaró el estrecho cerrado a los barcos internacionales y continuó atacando a los petroleros. Los precios del petróleo aumentaron un 9% en un solo día. La ola subsiguiente fue desencadenada por la anterior. Y este ciclo llevó la tensión a este punto en solo una semana. Un breve descanso. Dar un me gusta, dejar un comentario de una sola palabra y suscribirse directamente ayudaron a que este video llegara a una audiencia mucho más amplia, porque ahora estamos entrando en la fase menos comentada, pero quizás crucial, de este conflicto. La barrera invisible que obstaculiza incluso a los Estados Unidos. Ahora llegamos a la sección más notable. Porque por mucho que parezca que Estados Unidos está ganando terreno, un techo invisible lo está frenando. Petróleo. Aquí está la imagen de la superficie. Como el bloqueo naval restringe las salidas de los puertos, Trump amenazó con imponer un peaje del 20% en el tránsito por el estrecho. El número de barcos está disminuyendo, los petroleros están abandonando el Golfo y este canal, que transportaba casi una quinta parte del petróleo crudo mundial antes de la guerra, está obstruido. En Washington, el Congreso autorizó un paquete de guerra de $95.000 millones. El Tesoro de Estados Unidos apuntó a las redes clandestinas de envío y financiación que permitieron a Irán vender petróleo en violación de las sanciones. Sin embargo, el aumento de los precios no es el principal problema. Por eso han permanecido significativamente más bajos de lo esperado. Cuando se cerró el estrecho, Goldman Sachs lo describió como el mayor choque de suministro de petróleo en la historia, con una reducción de al menos 11 millones de barriles por día. Los expertos proyectaron que los precios podrían subir a $2 o incluso $300 por barril. Pero los precios se mantuvieron en el rango de 90 a 20. ¿Cuál es la razón? En una palabra: acciones. Según JP Morgan, cuando comenzó la crisis, las reservas globales eran de aproximadamente 8.500 millones de barriles, superando con creces el promedio histórico,
y todos las redujeron a un ritmo sin precedentes. Incluso China, el mayor importador del mundo, redujo sus importaciones en 4 millones de barriles por día, cambiando a vehículos eléctricos y agotando los stocks acumulados durante años. En resumen, el mundo evitó un gran choque porque todos estaban agotando sus reservas. Pero esto no puede continuar indefinidamente, y ese es el dilema de Estados Unidos. Trump defendió su decisión de poner fin a la guerra en el G7 por esta misma razón. Predijo que las reservas se agotarían en 4 semanas. Hoy, los almacenes están mucho más vacíos. Según datos de la EIA, la Reserva Estratégica de Petróleo de Estado o SPR ha caído de aproximadamente 415 millones de barriles antes de la guerra a 325 millones de barriles, el nivel más bajo desde 1983. Tampoco puedes agotar completamente esta reserva. El petróleo se almacena en enormes cavernas de sal profundas, y cualquier extracción corre el riesgo de hacerlas colapsar. Para mantener la presión operativa, al menos 160 millones de barriles deben mantenerse siempre en el interior. Por eso, JP Morgan cree que las cosas se pondrán realmente difíciles una vez que las reservas globales caigan por debajo de los 6.800 millones de barriles. Además, Irán tiene el potencial de agravar la situación. Más allá del estrecho, puede presionar el Bab al-Mandab, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Debido a que Arabia Saudita redirigió sus exportaciones hacia el oeste, el volumen de petróleo que pasa por aquí aumentó de 3 millones a 8 millones de barriles por día. Irán podría cerrarlo a través de los hutíes, su apoderado, o directamente con misiles y drones, llevando la escasez mundial a alrededor de 20 millones de barriles. Ese es el punto. El fuego en el suelo tiene un techo invisible, y lo que lo distingue no son los misiles, sino el número de cañones en los tanques del mundo. A pesar de este techo económico, las preparaciones militares en el terreno parecen ser el comienzo de algo mucho más grande. Estados Unidos ha estacionado 12 aviones F-16CJ en su base en Jordania, diseñados específicamente para cazar radares enemigos y apodados Wild Whistle. Los misiles antirradiación están diseñados para cegar la defensa aérea de Irán. Se construyó un vasto puente aéreo que conecta los cielos de Europa con bases en el Medio Oriente. Muchos combatientes fueron transportados a Jordania e Israel. Estados Unidos también envió miles más de marines entrenados para desembarcos anfibios. Hay informes de que Trump está considerando expandir la campaña para atacar la infraestructura estratégica de Irán, así como planear una operación terrestre limitada con aliados regionales. Sin embargo, hace solo unos días, Trump se opuso vehementemente a los soldados de tierra. El hecho de que ahora se esté considerando tal opción demuestra lo rápido que ha escalado la guerra. Israel, por su parte, emitió una advertencia de una sola frase: cualquier represalia iraní recibirá una respuesta aplastante. El agrupamiento de aviones cazadores de radar en el frente indica una cosa: una campaña aérea mucho más intensa está en camino y la capacidad del enemigo para ver será comprometida primero. El cielo sobre un país cuya defensa aérea ha fallado no es más que una lista de objetivos. Los indicadores en el suelo apuntan en la misma dirección. Dentro de Irán, hay informes de que los árabes en Ahvaz y las organizaciones kurdas en varios lugares están siendo rearmados. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, Irán podría enfrentar presión aérea y terrestre externa, mientras también enciende líneas de falla étnicas internas. Entonces, ¿hacia dónde va esta guerra desde aquí? La solución radica en el punto muerto en el que ambas partes están atrapadas. Primero, los Estados Unidos. Independientemente de lo dominante que parezca en el terreno, hay un límite invisible que restringe su mano. Acabamos de ver un techo del petróleo. Con sus suministros limitados, no puede permitirse un conflicto a gran escala ni el cierre permanente del estrecho. Si avanza, arriesga un atolladero terrestre, mientras que retirarse cede efectivamente el estrecho a Irán. Además, los aliados del Golfo de Irán, Kuwait, Bahrein, Qatar y Jordania, ahora están al alcance. Por eso, el marco de la IRG, al borde de la aniquilación, es insuficiente. El lado que aplica presión a la tierra tampoco es infinito. El estancamiento de Irán es mucho peor. Su logística está interrumpida, su línea de vida con China está cortada, su tesorería está agotada debido a las sanciones y las tensiones étnicas están aumentando en su interior. Pero aún tiene cartas peligrosas, barcos de ataque ocultos, minas que podrían ser lanzadas al estrecho y misiles que pueden alcanzar el Golfo.
Una fuerza acorralada puede hacer su movimiento más destructivo precisamente en ese momento. Por lo tanto, la pregunta no es si Irán gana, sino si puede permanecer en pie mientras se reduce a un esqueleto. Mientras tanto, dado que cada lado tiene su propia narrativa, se recomienda tener cuidado. Cifras como casi 90 objetivos y más de 1000 drones se basan principalmente en afirmaciones de CENTCOM y testimonios de fuentes abiertas. Irán las disputa, y Estados Unidos ha calificado la afirmación de Irán de que 2 petroleros fueron golpeados por minas como una falsedad. Los medios de comunicación de izquierda retratan los mismos eventos como una escalada incontrolada, mientras que los sitios de derecha los ven como un castigo justificado. Y esto no es un simulacro. Los civiles están siendo atacados tanto en el Kuwait dañado por el agua como en las oscuras ciudades iraníes. Los organismos oficiales en Irán han informado de bajas civiles. Estos no pueden ser verificados de manera independiente. Y la parte más importante, 2 direcciones están funcionando simultáneamente. Por un lado, hay un aumento. Los cazas de radar y las fuerzas anfibias se están concentrando. Y se está discutiendo una operación terrestre limitada. Irán amenaza con extender la guerra al Bab al-Mandab, Irak y todo el Golfo. Por otro lado, un esfuerzo de rescate sigiloso. Ambas partes están trabajando para mantener vivo el acuerdo preliminar. Irán mantiene el contacto a través de Omán y Qatar, y Trump lo desestima todo como un escarceo. Como resultado, la batalla ni termina ni se resuelve por completo. Está en un estado de peligrosa incertidumbre. Finalmente, todo esto se reduce a una sola pregunta. La pregunta ya no es ¿cuándo terminará esta guerra? La pregunta es si el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica puede liberarse del tornillo que lo está asfixiando, o si, al caer, arrastrará a una península marcada por el combustible, a un estrecho al borde de la coagulación y a toda una región. Las señales a monitorear son evidentes. Si las rutas hacia Banda Abbas se reabren, los barcos de ataque regresan al mar y donde aterrizará la próxima represalia de Irán. El estrecho de Bab al-Mandab, también conocido como la capital del Golfo. Porque un ejército guardia, como un imperio, suele desmoronarse cuando su sangre es cortada en secreto, en lugar de cuando parece ser más fuerte. Y las sombrías calles de Banda Abbas podrían ser la primera señal de esa separación silenciosa. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Realmente este pecado derribará al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o cerrará Irán completamente el estrecho, dando así la vuelta a la situación en todo el mundo? Por favor, deja tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse al día con las exclusivas perspectivas sobre guerra y geopolítica de Agenda Media, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Em pronunciamento oficial, Donald Trump revela que a CIA, Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, vinha documentando há anos a capacidade do regime chavista de manipular eleições por meio de sistemas eletrônicos, alterando resultados, substituindo dados reais por números manipulados, sem deixar rastros. Ainda na esteira das fraudes eleitorais, Trump mirou o canhão para outro regime, o chinês. Quem traz os detalhes é o correspondente internacional Ivan Kleber. Vamos então dar boa tarde ao nosso querido Lorde Ivan Kleber, já está aqui. Ivan e eu estamos na dobradinha aqui na grade de programação da Revista Oeste. Ivan, seja muito bem-vindo ao JDO2, boa tarde. Boa tarde, Geisiane, uma saudação a vocês, colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência. Olha, o presidente Trump fez um discurso extremamente importante ontem à nação. Ele apresentou ali documentos da CIA e a gente vai destrinchar tudo isso para a nossa audiência. Bom, ele acusou então a China de interferir no processo eleitoral de 2020. Ele também trouxe ali documentos relacionados a como que o regime do Hugo Chávez se perpetuou no poder, não é? Até agora, uma vez que a Delcy Rodrigues ela é herdeira desse regime, e ele fez uma terceira acusação também que a gente vai explicar aqui durante essa minha participação. Bom, começando pela Venezuela, Geisiane, ele apresentou documentos da CIA, como eu disse, não é? Ele retirou ali o segredo desses documentos que, olha só, indicam que nas eleições presidenciais de 2012, Hugo Chávez elaborou um plano com seus apoiadores para continuar no poder na Venezuela. Pelo plano, Geisiane, ele venceria aquelas eleições com aproximadamente 1,5 milhão de votos, ou seja, eles calcularam até ali o tamanho da vitória do Hugo Chávez. Coincidência ou não, Geisiane?
Ele venceu por 1.600.000 votos aquela eleição e, inclusive, segundo esses documentos, ele teria parabenizado a equipe que elaborou o plano. Agora, a CIA foi a fundo e trouxe detalhes de como seria esse plano, Geisiane. Basicamente, eles escolheram regiões onde o chavismo era forte, o reduto chavista na Venezuela, e prepararam 300 estações de votação, para nós entendermos aqui. E nessas estações de votação, então, que estariam, digamos assim, contaminadas, a vantagem do Hugo Chávez seria maior daquilo que o esperado, justamente para livrar de qualquer suspeita, uma vez que ali era um reduto do Hugo Chávez. Esse seria o esquema. Então, o presidente Trump trouxe isso. O documento da CIA também diz que, muito provavelmente, membros do chavismo tinham como manipular o resultado das eleições. O documento também diz que a CIA não encontrou elementos que corroborem que a Venezuela tinha a capacidade de influenciar o resultado, manipular o resultado em outros países. Esse foi um exemplo apresentado pelo presidente Trump disso tudo que aconteceu na Venezuela através do sistema Smartmatic. Agora, Geisiane, quem acompanha aqui o nosso jornal diariamente sabe que Hugo El Pollo Carvajal já havia denunciado essa questão, inclusive dizendo que o sistema Smartmatic tinha sido desenvolvido justamente para o chavismo se perpetuar no poder lá na Venezuela. Outros venezuelanos, ex-integrantes do regime de Hugo Chávez, que estão presos na Venezuela, eles já haviam falado sobre isso também. Bom, aí nós vamos para a segunda denúncia do presidente Trump. A CIA estava em posse desse documento já há algum tempo. Não são investigações recentes. E essa é a denúncia. Ele disse que aquilo que ele chama de Deep State, ou em português, o Estado Profundo, o Estado Paralelo, se você preferir, ele sabia de todas essas informações. E por que, então, ele fez esse questionamento? Por que isso não foi publicado antes? Por que isso não veio à tona antes? Bom, saindo da Venezuela, a terceira denúncia, a China. Aí ele foi mais direto. A China teria deliberadamente influenciado e manipulado o resultado das eleições de 2020 através do roubo de dados de eleitores, Geisiane. E através desses dados, então, direcionado uma propaganda anti-conservadorismo, que era a pauta do presidente Trump em 2020, anti-presidente Trump, anti ele mesmo, né? Até permitindo que fosse feito o registro para que essas pessoas pudessem votar, mesmo aquelas que não estavam com intenção de votar. E isso pode explicar aí talvez por que nós tivemos uma votação recorde no ano de 2020. E agora, Geisiane, ele publicou também um documento que indica, olha só, você lembra do movimento Black Lives Matter e toda aquela confusão que aconteceu nos Estados Unidos, todo aquelas manifestações do BLM lá em 2020? Pois é, a China também teria ali, através das mídias sociais, inflado ainda mais todas aquelas manifestações. Para concluir sobre a China ainda, o presidente Trump disse que a China tinha feito um conluio com alguns jornalistas dentro dos Estados Unidos para manipular, então, a opinião pública contra ele, presidente Trump. A China já veio a público, negou as acusações e disse que não interferiu nas eleições presidenciais de 2020 e que não tem interesse em manipular ou interferir nas eleições americanas, Geisiane. Então, o presidente Trump fez essas denúncias e, para passar para você, eu já quero antecipar aqui para a nossa audiência. Essa foi uma parte dos documentos publicados. Muito mais está para vir à tona e o presidente Trump deve continuar as publicações desses documentos nas próximas semanas. Então a gente vai falar bastante desse assunto, viu, Geisiane? Ivan Kleber, você trouxe aqui o Black Lives Matter, né, o BLM, que movimentou o planeta inteiro. Não foi uma manifestação somente dentro dos Estados Unidos, o caso do George Floyd, né, que alavancou tudo isso. Depois descobriu-se que não era bem assim, depois fizeram investigações, o policial não tinha culpa, na verdade, enfim, isso não foi divulgado. E uma das presidentes, enfim, uma das lideranças desse movimento, depois descobriram que ela tinha um baita imóvel assim, num valor bem chamativo e tal.
social, mas pregava ali toda essa história aí de movimento social. A gente sabe que a maioria desses movimentos são, sim, projetos de engenharia social e tem muito dinheiro por trás, até porque não se sustenta, né? Quem é que vai sustentar aí essa galera? Porque eles não trabalham. Então, a gente sabe que tem muita grana rolando também em cima disso e são sempre projetos de engenharia social. Só para a gente ter aqui um gostinho do que está acontecendo além aí dessas questões das eleições importantíssimas e vitais aqui, que o Ivan está trazendo para a gente precisa colocar também nessa chave aí todo esse movimento cultural por trás, essa cultura artificial que vem sendo criada por meio desses projetos todos. Ivan, deixa eu trazer aqui a tela as nossas analistas políticas, passar a palavra para a nossa querida doutora Kátia Magalhães. Boa tarde, Ivan. Ao que tudo indica, a gente pode estar vivendo uma Guerra Fria 2.0 repaginada, né? Só que a Guerra Fria original não foi tão fria assim, vide Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e outros conflitos na África e até aqui na nossa América Latina. E aí fica a minha pergunta para você. O que realmente Donald Trump pretendeu com essas divulgações, ou pelo menos com o início dessas divulgações? Até onde vão os esforços diplomáticos em países como a China, por exemplo? Até onde vai a diplomacia e a partir de que momento a Trump, a cúpula da Casa Branca, pretende passar da diplomacia para a guerra não tão fria assim, Ivan? Boa tarde, doutora Kátia. Sempre uma alegria estar aqui conversando com a senhora. Olha, o real objetivo do presidente Trump, doutora Kátia, é promover mecanismos de segurança para as eleições americanas e alertar os demais países do hemisfério, né, desse perigo que é a influência chinesa e essa tentativa de manipulação chinesa e também, por que não, venezuelana. No caso da Venezuela, ele citou o exemplo da Venezuela para demonstrar para as pessoas como assim é possível que uma eleição seja adulterada. Então, nós temos agora tramitando no Congresso americano um projeto de lei chamado SAVE Act, que visa justamente estabelecer mecanismos para impedir ou dificultar que um país ou alguém mal intencionado tente roubar uma eleição. Desde o voto pelo correio, registro de eleitores, enfim, tudo isso está no Congresso. Alguns congressistas, principalmente no Senado, estão relutantes em aprovar essa resolução. Então, ontem, o presidente Trump fez essa denúncia em cadeia nacional, à noite, no horário nobre, para justamente pressionar estes senadores do Partido Democrata que estão relutantes em aprovar o SAVE Act. Agora, ele tem um plano B. Doutora Kátia, nos Estados Unidos, a gente não tem um órgão como o TSE. Aliás, acredito que só o Brasil ou mais um ou outro país tem um órgão que julga uma eleição como o TSE. Isso é uma jabuticaba brasileira. As eleições nos Estados Unidos são organizadas pelos estados. São 50 estados, 50 leis eleitorais diferentes. Então, caso o SAVE Act não seja aprovado no Congresso, todo esse esforço do presidente Trump poderá usufruir, ter um fruto ali nos estados. E alguém pode perguntar, mas os estados estariam dispostos a reforçar esses mecanismos de segurança? A resposta é sim, porque em 2021, com toda aquela onda de denúncias que a gente teve depois das eleições de 2020, vários estados alteraram a sua lei eleitoral para dificultar, não é, agentes mal intencionados de mudar o resultado de uma eleição. Então a gente já tem um precedente recente nos Estados Unidos dessa disponibilidade dos estados de aprimorar o sistema eleitoral americano. E essa denúncia que o presidente Trump fez ontem, então, ela é esse combo. Mostrar para os países fora dos Estados Unidos, né, dessa possibilidade de agentes estrangeiros infiltrarem nas eleições e também para a população americana de que é preciso reforçar o sistema eleitoral americano, nem que seja estado por estado, distrito por distrito. Eu acho que ele vai ter mais êxito nos estados, mas a gente vai estar acompanhando. Como eu disse, tem mais provas aí que devem surgir nas próximas semanas e a gente vai estar atualizando a nossa audiência. Viviane, devolvo para você. Van Kleber, deixa eu trazer aqui as nossas analistas novamente para a nossa tela e aí sim passar a palavra para a doutora Kátia. Por favor, doutora Kátia.
Pois é, Ivan, você tem toda a razão. Jabuticaba como TSE é mesmo só no Brasil, né? Ainda bem que no mundo desenvolvido não se tem essa figura retrógrada varguista que é a justiça eleitoral. Pois é, mas para além das eleições norte-americanas, quer me parecer que você tenha ficado no âmbito interno lá dos Estados Unidos. Mas em termos de influência geopolítica, o que a gente pode esperar? Quais são as próximas casinhas que podem e devem ser jogadas nesse tabuleiro aí pelo Donald Trump? Que a gente já viu, ele já prendeu o Nicolás Maduro, mas como você bem colocou, continua lá a Delcy, que é uma figura do regime chavista. Então, o chavismo ainda está no poder na Venezuela. Quais são as próximas casinhas aí para aumentar a influência americana, sobretudo aqui na América Latina, e afastar a influência geopolítica e até judiciária da China, lembrando daqueles acordos sigilosos entre o nosso judiciário brasileiro e o PCC chinês? Será que a CIA já tem acesso ao teor desses acordos, Ivan? Doutora Kátia, olhando os documentos que o presidente Trump publicou ontem, eu acredito que a CIA saiba até mesmo o que eu comi hoje de meio-dia. Então, muito provavelmente, eles têm, sim, acesso a toda essa documentação. E essa é a denúncia do presidente Trump. A CIA, uma vez em posse dessa documentação, por que não publicou antes? Por que isso não veio à tona antes? Esse é um questionamento interno ali dos Estados Unidos. Bom, indo de maneira mais direta no que a senhora trouxe, os Estados Unidos têm uma mini bomba nuclear diplomática na mão. Ela já funcionou na Venezuela, que é o seguinte: processos que gerem dúvida, que não tenham uma auditoria completa, que deixem ali portas abertas para que a população não reconheça o resultado daquelas eleições, os Estados Unidos também podem fazer isso. Eu gostaria de lembrar, doutora Kátia, que um dos motivos jurídicos que permitiram a prisão do Nicolás Maduro foi que os Estados Unidos de Joe Biden, atenção, não reconheceu o resultado das eleições de 2024. Isso pode se replicar em outros países? Pode. O governo americano pode não reconhecer um resultado e aí abre-se um leque de opções. No caso da Venezuela, foi a captura do Nicolás Maduro. Isso porque os Estados Unidos não têm um histórico de capturar pessoas que ocupem o cargo de um governo legítimo, né? Então, a deslegitimização ela é importante. E nesse caso, como os Estados Unidos não reconheceram então o Maduro como presidente, ele não ocupava um cargo legítimo, então isso permitiu, do ponto de vista jurídico, a captura de Nicolás Maduro. Então essa influência americana pode ser exercida sim através do não reconhecimento de processos eleitorais dúbios. A gente teve o inverso agora na Colômbia, né, onde o Gustavo Petro ameaçou não passar o poder. Ele ainda está ameaçando, mas bastou um documento do Escudo das Américas assinado pelo secretário Marco Rubio para o Gustavo Petro recuar. Espero que isso sirva de alerta aí para os demais na região e no mundo todo, doutora Kátia. Agora sim, espero ter respondido o seu questionamento. Gesiane, devolvo para você. Nossos analistas já estão aqui, a doutora Kátia tinha sido chamada, pronto, tá aí, resposta então. Berê, agora sim, sua pergunta, por favor, para o nosso querido Lorde Van Kleber. Ivan, muito boa tarde para você, sempre muito bom poder te ouvir, assuntos importantes, né, e acho que, sem dúvida, a gente aqui no Brasil já traça até um paralelo, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tentou fazer esse tipo de exposição aqui em termos de interferência nas eleições, aquela reunião com os embaixadores que acabou culminando na sua inelegibilidade, né, isso porque talvez ele não teria uma CIA a seu dispor, a exemplo de Donald Trump nos Estados Unidos, e também porque o sistema acabou engolindo por si só aqui no nosso país. Mas como é que você vê agora, a partir de agora, os próximos passos diante dessa exposição do presidente dos Estados Unidos? Como é que fica a relação entre eles e a China? Isso, de alguma forma, pode influenciar nas nossas eleições aqui este ano? Olha, Berenice, antes de mais nada, boa tarde. Sempre bom estar aqui com você na Oeste também. O contexto de 2022, ele realmente era muito complicado. Berenice, depois pense na frase que você me disse. Eu sei que não é culpa sua, mas é algo que a gente precisa refletir. Nós temos hoje
o presidente Jair Bolsonaro inelegível por ter feito uma reunião com embaixadores. Ele não fez uma reunião com o chefe do cartel de Los Soles, ele não fez uma reunião com o chefe do cartel de Juárez, no México. Ele fez uma reunião com embaixadores que foi transmitida ao vivo em uma rede social. Ou seja, transparência total, cabia à população julgar ali o que o presidente estava dizendo ou não, concordar ou não. Esse era o julgamento. O povo era o juiz daquela transmissão, se é que fosse necessário um juiz. Então isso mostra muito o contexto de 2022, Berenice. A gente precisa ressaltar isso. Hoje não. Hoje é um cenário diferente. Em 2022 nós tínhamos uma atuação da USAID. Hoje nós não temos mais a USAID. Coincidência ou não, depois que a USAID foi desmantelada, a esquerda não venceu mais nenhuma vitória, mais nenhuma eleição na América Latina. E sobre a China, pelo que eu pude apurar hoje durante o dia, a China está mandando um ministro, ainda não foi nomeado de qual pasta, não é? Mas estão enviando então um representante, alguém do governo chinês, para Washington, e o termo que me disseram foi o seguinte: para medir a temperatura em Washington. A doutora Kátia falou em Guerra Fria. Hoje a base republicana estava cobrando um posicionamento não só das autoridades, mas também da mídia, porque a gente sabe que a China, então, segundo essa denúncia, buscou amparo na mídia americana para interferir nas eleições ou interferir no debate público. Isso não pode acontecer, não é? Então, eu acredito que a gente vai ter aí uma escalada diplomática entre os Estados Unidos e a China. A gente tem ali um ponto de atrito muito forte, que é o Irã. Inclusive, notícia de hoje, os Estados Unidos estão definitivamente aumentando sua presença militar, o que significa uma escalada. E nós temos outro ponto logo ao sul da Flórida, que é Cuba. A gente precisa falar de Cuba na semana que vem, porque os Estados Unidos estão preparando também um cenário militar para Cuba. Todos esses pontos se conectam, Berenice, e vão justamente atingir os interesses da China. Agora, o presidente Trump, com essa documentação em posse, ele tem como primeiro objetivo sanar aí diminuir, não é, qualquer fragilidade no sistema eleitoral americano, e depois que ele colocar a ordem na casa, aí com certeza os canhões diplomáticos, e a gente espera que continue nos canhões diplomáticos e não militares, estarão voltados para Pequim. No ano que vem, dependendo do resultado das eleições em middle term, pode ser que a gente tenha uma guerra tarifária, uma guerra comercial com a China ainda mais acentuada do que a atual. E aí a gente tem uma chance em outubro de decidir de que lado que nós queremos ficar nessa guerra comercial, nessa guerra fria. Geisiane, antes de devolver para você, eu gostaria de enfatizar aqui o que você disse sobre o clube de membros da Revista Oeste. Eu peço aqui de Londres para que as pessoas considerem assinar então aqui no YouTube da Revista Oeste o clube de membros. Eu já olhei aqui as vantagens, enfim, vai ser muito bacana. Então eu peço aqui, você que está assistindo agora, tanto essa transmissão ao vivo como gravado, que faça a assinatura aqui do clube de membros e também da Revista Oeste. Eu mesmo sou um grande leitor da revista, não perco as matérias, tem bastante conteúdo interessante ali, então a gente reforça esse pedido. Geisiane, devolvo para você. Deixa eu aproveitar aqui então, Ivan, tem outra pessoa aqui da nossa audiência, o nome dela é Sionara Oliveira, também tem ali o checkzinho de que faz parte aqui do nosso clube de membros. Inclusive ela diz que ela é assinante e que ela também está no clube de membros, diz que adora o nosso trabalho, manda beijo aqui pra gente, beijo aqui pra nossa querida telespectadora, que também faz parte do nosso clube de membros. Aqui embaixo aparece aqui no nosso rodapé a nossa assinatura, então tem como você ser o nosso assinante, e aqui no canal do YouTube tem como você fazer parte do nosso clube de membros. Vocês vão ver bastidores, vão ter lives exclusivas aqui com os nossos analistas políticos. Olha aí na tela a nossa querida telespectadora Sionara Oliveira falando que é assinante aqui do nosso clube de membros. Grande abraço aqui para Sionara, brigadão pelo apoio. Ela acabou de mandar aqui uma palminha aqui no chat. Obrigada, Sionara, vocês são muito gentis e carinhosos aqui com toda a nossa equipe, ajudam muito no nosso trabalho. Ivan, obrigada pela parceria de sempre, pela generosidade de sempre, sabe, faz parte da família do JDO, a segunda edição. Bom final de semana, até a próxima, Ivan. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias
na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, aproveitar essa oportunidade para que o mestre Dinho Robo News, quero nesse momento realizar aqui um convite para todos os amigos e amigas patriotas visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Vocês poderão observar, né, descendo aí, logo no topo, né, vocês poderão observar no topo o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano. E descendo, vocês irão encontrar vários links de produtos do Mercado Livre e do Shopee, bem como curso de mestres de obras da Udemy e outros links. Hoje, dia 24 de julho do ano de 2026. Até a próxima edição!